Livro Pense e Enriqueça, com Napoleão Hill. Apresentação da primeira edição. O que você mais quer? Dinheiro, fama, poder, felicidade, personalidade, tranquilidade? Os 13 passos para a riqueza apresentados neste livro são a filosofia mais rápida e confiável para a realização individual já apresentada até hoje para o homem ou a mulher que estiver em busca de um objetivo definido na vida. Antes de começar o livro, você vai se beneficiar imensamente se aceitar o fato de que este livro não foi escrito para entreter e não é possível digerir adequadamente todo o seu conteúdo em uma semana ou em um mês. Depois de ler o livro inteiro, o Dr. Miller, um consultor de engenharia conhecido em todos os Estados Unidos e sócio de longa data de Thomas Edison, disse: "Este livro não é um romance, é um livro didático sobre realizações individuais que saiu direto das experiências de centenas dos homens de maior sucesso dos Estados Unidos. Deve ser estudado, digerido e usado em sua meditação. Não se deve ler mais de um capítulo por noite. O leitor deve sublinhar as frases que o impressionarem mais. Posteriormente, deve voltar a esses trechos e lê-los de novo. Um verdadeiro aprendiz não irá simplesmente ler este livro, mas sim absorver seu conteúdo e assimilá-lo. Este livro deve ser adotado por todas as escolas de ensino médio e não se deve permitir que nenhum aluno ou aluna se forme sem que tenha passado satisfatoriamente numa prova sobre seu conteúdo. Essa filosofia não vai substituir as matérias que se ensinam nas escolas, mas permitirá que se organize e se aplique os conhecimentos adquiridos, convertendo-os num trabalho útil e adequadamente remunerado, sem perda de tempo." O Dr. John, reitor do Colégio City of New York, depois de ler esse livro, falou: "O melhor exemplo do quanto essa filosofia é precisa é o seu próprio filho Blair, cuja dramática história de vida você narrou no capítulo sobre desejo." O Dr. Turner se referia ao filho do autor, que, nascido sem a devida capacidade auditiva, não só evitou virar mudo, surdo, como acabou por transformar essa deficiência num ativo sem preço, ao aplicar a filosofia nele descrita. A maneira mais proveitosa de utilizar este livro. Depois de ler a história, que começa na página 55, você vai perceber que tem nas mãos uma filosofia capaz de ser transformada em riqueza material, ou de servir para lhe trazer prontamente paz de espírito, compreensão, harmonia espiritual e, em alguns casos, a exemplo do filho do autor, de ajudá-lo a ser maior do que a dor e a angústia física. O autor descobriu, analisando pessoalmente centenas de homens bem-sucedidos, que todos eles tinham o hábito de trocar ideias, no que eles chamavam de reuniões. Quando tinham problemas para serem resolvidos, eles se reuniam e discutiam livremente até descobrir, da contribuição conjunta de ideias, um plano que serviria a seus próprios propósitos. Você, que está lendo este livro, irá aproveitá-lo ao máximo se colocar em prática o princípio do mente mestra que ele descreve. Você pode fazer isso, como outros estão fazendo com sucesso, formando seu próprio grupo de estudos, com a quantidade que você quiser de pessoas que sejam amigas e harmoniosas.
O grupo deve se reunir periodicamente, como por exemplo, uma vez por semana. Deve-se ler um capítulo do livro em cada reunião e depois seu conteúdo deve ser livremente discutido. Cada membro deve fazer anotações, escrevendo todas as ideias que teve, inspiradas pelo debate. Cada integrante deve ler e analisar o capítulo vários dias antes da leitura em voz alta e dos detalhes no clube. A leitura deve ser feita por alguém que seja bom orador e que saiba como colorir e preencher de sentimento as frases. Seguindo este plano, o leitor obterá dessas páginas não só a soma do melhor conhecimento organizado a partir da experiência de centenas de pessoas bem-sucedidas, mas o que, de longe, é o mais importante. Ele estará se servindo de novas fontes de conhecimento que brotaram em sua mente, como também do conhecimento de todas as demais pessoas presentes, o que é inestimável. Se seguir este plano persistentemente, é quase certo que irá descobrir e se apropriar da fórmula secreta pela qual Andrew Carnegie adquiriu sua imensa fortuna, a que o autor se refere na introdução. Prefácio do editor à primeira edição. Este livro reúne a experiência de mais de 500 homens extremamente ricos. Começaram do nada, sem ter o que dar para obter riqueza, a não ser pensamentos, ideias e planos bem estruturados. Aqui você tem toda a filosofia que permitirá ganhar dinheiro, organizada a partir das realizações concretas dos homens de maior sucesso dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. Descreve não só o que fazer, mas também como fazer. Traz instruções completas sobre como vender seus serviços pessoais. Proporciona um sistema perfeito de autoanálise que revelará imediatamente o que sempre ficava entre você e aquela grana toda. Descreve a famosa fórmula de Andrew Carnegie para a realização pessoal, por meio da qual ele acumulou centenas de milhões de dólares para si e tornou os inúmeros homens a quem ele ensinou o segredo milionários. Talvez você não precise de tudo que este livro revela. Nenhum dos 500 homens cujas experiências são narradas aqui precisou, mas também você precise de uma ideia, um plano ou uma sugestão para encaminhá-lo em direção à sua meta. Em algum lugar deste livro você encontrará este estímulo adicional. O livro foi inspirado por Andrew Carnegie depois de ele ter ganho milhões e se aposentado. Foi escrito pela pessoa a quem Carnegie revelou o incrível segredo de sua fortuna. O mesmo homem a quem os outros 500 ricaços revelaram a fonte da prosperidade. Neste livro você encontrará os 13 princípios da geração de riqueza, que são fundamentais para todas as pessoas que desejarem acumular dinheiro suficiente para garantir sua independência financeira. Acredita-se que a pesquisa necessária para preparar este livro, que cobriu mais de 25 anos de esforço contínuo, não poderia ser repetida por menos de $100 mil. Além disso, os conhecimentos contidos neste livro não poderiam jamais ser replicados pelo preço que fosse, pela simples razão de que mais da metade dos 500 homens que forneceram essas informações já faleceram. Nem toda riqueza pode ser medida em dinheiro. O dinheiro e os bens materiais são fundamentais para a independência do corpo e da mente.
Mas tem gente que acha que as maiores riquezas só podem ser avaliadas em termos de amizades duradouras, relações familiares harmoniosas, simpatia e compreensão entre sócios e harmonia interior que traz uma paz de espírito que só pode ser medida em valores espirituais. Todos os que lerem, entenderem e aplicarem essa filosofia estarão mais bem preparados para atrair e se deliciar com aqueles estados mais elevados que sempre foram, sempre serão negados a todos os que não estiverem prontos para eles. Portanto, trata-se de se preparar quando se expuser à influência dessa filosofia para experimentar uma mudança de vida que permitirá que você não só negocie o seu caminho na vida com harmonia e compreensão, mas também irá prepará-lo para a acumulação de uma abundância de recursos materiais. Introdução do autor à primeira edição. Em todos os capítulos deste livro, eu menciono o segredo da riqueza que gerou fortunas para os mais de 500 homens extremamente ricos que eu analisei nos mínimos detalhes ao longo de anos. Quem chamou minha atenção para esse segredo foi Andrew Carnegie, há mais de um quarto de século. O magnífico e admirável escocês o jogou descuidadosamente na minha cabeça quando eu mal passava de um menino. Depois recostou na poltrona com um brilho alegre nos olhos e me observou cuidadosamente para ver se eu tinha cérebro suficiente para entender o real significado do que ele havia me dito. Quando viu que eu tinha entendido a ideia, perguntou se eu estaria disposto a passar talvez mais de 20 anos a desenvolvendo para então levá-la ao mundo, para aqueles homens e mulheres que, sem o segredo, poderiam passar pela vida como fracassados. Eu disse que estava e, com a colaboração do Sr. Carnegie, cumpri a promessa. Este livro traz o segredo depois de ele ter sido testado por milhares de pessoas de todo tipo de profissão. Foi ideia do Sr. Carnegie de que a fórmula mágica que ele rendeu uma fortuna extraordinária deveria ser posta ao alcance de gente que não dispõe do tempo para investigar como as pessoas ganham dinheiro, e ele tinha a expectativa de que eu pudesse testar e demonstrar a infalibilidade da tal fórmula por meio da experiência de homens e mulheres de todas as vocações. O Sr. Carnegie acreditava que essa fórmula deveria ser ensinada nas escolas e faculdades públicas e tinha a opinião de que, se ensinada adequadamente, ela revolucionaria todo o sistema de educação, de modo que o tempo que se perde na escola seria reduzido a menos da metade. Sua experiência com Charles e outros rapazes parecidos convenceu o Sr. Carnegie de que boa parte do que é ensinado na escola não tem valor algum no que diz respeito a acumular riqueza. Ele chegou a essa conclusão porque admitira em sua empresa um jovem depois do outro, muitos com pouquíssima educação formal, e os transformou em líderes raros, lhe ensinando a utilizar essa fórmula. Além disso, seus ensinamentos geraram fortunas para todos os que seguiram à risca as instruções. No capítulo sobre fé, você vai conhecer a impressionante história da gigantesca Unity Corporation, como ela foi concebida e realizada por um dos jovens a quem o Sr. Carnegie provou que a fórmula funcionaria para todos os que estivessem prontos para ela. A simples aplicação do segredo por esse jovem, Charles, lhe gerou enorme fortuna, tanto em dinheiro como em oportunidades, num número muito genérico. Essa aplicação específica da fórmula variou cerca de 600 milhões de dólares. Esses fatos, e eles são bem lembrados por quase todas as pessoas que conheceram Andrew Carnegie, por si só dão uma boa ideia do que a leitura deste livro poderá proporcionar, desde que você saiba o que quer.
Mesmo antes de passar por 20 anos de testes práticos, o segredo foi passado por mais de 100 mil pessoas que o utilizaram em benefício próprio, exatamente como queria o Sr. Carnegie. Algumas ganharam verdadeiras fortunas, outras tiveram êxito gerando harmonia em seus lares. Um clérigo o utilizou de maneira tão eficiente que seus rendimentos passaram de $75.000 por ano. Um alfaiate chamado Arthur usou seu negócio quase falido como uma espécie de cobaia para testar a fórmula. A empresa ressurgiu e fez os donos ganharem uma fortuna, e ela continua crescendo, embora o Sr. Nash não esteja mais entre nós. A experiência foi tão singular que os jornais e as revistas rasgaram elogios a ela, num valor equivalente a mais de $1 milhão em publicidade. O segredo também foi passado para Stuart, do Texas, e ele estava preparado, tanto que largou a profissão que exercia para estudar direito. Deu certo? É uma história que vamos contar aqui. Eu passei o segredo a James no dia em que ele se formou na faculdade, e ele o aplicou com tanto sucesso que já está em seu 3º mandato como congressista, com uma ótima chance de prosperar até chegar à Casa Branca. Quando trabalhava como gerente de publicidade na universidade, que na época era pouco mais do que um nome, tive o privilégio de ver o presidente Chaplin utilizar o segredo de maneira tão eficaz que desde então a La Salle se tornou uma das grandes escolas de cursos de extensão no país. O segredo a que me refiro é mencionado mais de 100 vezes ao longo do livro. Ele não é chamado abertamente pelo nome, pois, ao que parece, funciona melhor quando se torna visível e é descoberto pelas pessoas que estão realmente preparadas para recebê-lo e que, quando procuram, acabam por se apropriar dele. Foi por isso que o Sr. Carnegie o jogou para mim com tanta discrição, sem me revelar o seu nome. Se você estiver pronto para utilizá-lo, irá reconhecê-lo pelo menos uma vez em todos os capítulos. Eu bem que gostaria de ter o privilégio de lhe dizer como saber se está preparado, mas assim você perderia boa parte do benefício que vai ter quando descobrir a sua própria maneira. Enquanto este livro era escrito, meu filho, que estava no último ano da faculdade, pegou os originais do capítulo 2, leu e descobriu o segredo sozinho. E usou essa informação de um modo tão eficaz que foi direto para um cargo de responsabilidade com um salário inicial maior do que uma pessoa comum jamais chega a receber na vida. Essa história também é contada brevemente no capítulo 2. Quando você for ler este capítulo, talvez descarte qualquer sensação que tenha tido no início da leitura de que este livro promete coisas demais. Além disso, se algum dia se sentiu desanimado, se já passou por dificuldades em que teve de usar todas as suas forças para superá-las, se tentou e fracassou, se já se sentiu incapacitado por causa de uma doença ou problema físico, a história da recuperação do meu filho pode se revelar um verdadeiro oásis no deserto das esperanças perdidas, justamente aquilo que você precisa. Esse segredo também foi usado à exaustão pelo presidente Wilson durante a Primeira Guerra Mundial e foi passado a todos os soldados que nela lutaram, cuidadosamente embalado no treinamento que receberam antes de ir para o fronte. O presidente Wilson me contou que esse foi um fator importante na hora de levantar os fundos de que se precisava para a guerra. Há mais de 20 anos, o ilustríssimo Manuel, na época comissário residente das Filipinas, foi inspirado pelo segredo a conquistar a liberdade para o seu povo.
e ele realmente libertou as Filipinas e se tornou o primeiro presidente do país independente. O importante a ser dito sobre esse segredo é que aqueles que o descobrem e o utilizam se veem alçados ao sucesso, com pouca necessidade de esforço e nunca mais se deixam abater pelo fracasso. Se duvidar, dê uma olhada nos nomes daqueles que utilizaram, onde quer que tenham sido citados, veja o que conquistaram e convença-se por si mesmo. Nada vem em troca de nada. Isso simplesmente não existe. O segredo a que me refiro não é obtido sem pagar um preço, embora esse seja bem menor do que o valor que ele tem. Por outro lado, não há preço que possa ser pago por aqueles que não estejam procurando intencionalmente. Ele não pode ser doado, não pode ser comprado por qualquer soma em dinheiro, pois vem em duas partes, e uma delas já está na posse dos que estiverem prontos para ele. É um segredo que serve igualmente a todos os que estão preparados. Não tem nada a ver com a educação. Muito antes de eu ter nascido, o segredo deu um jeito de ser apropriado por Thomas Edison. E ele utilizou com tamanha inteligência que se transformou no maior inventor do mundo, muito embora só tivesse 3 meses de educação formal. Esse segredo também foi passado a um sócio de Thomas Edison, e ele utilizou com tamanha eficiência que, embora ganhasse na época apenas $12.000 por ano, acabaria por acumular uma fortuna imensa e se aposentou da vida profissional ainda jovem. Essa história você vai conhecer no início do primeiro capítulo e vai se convencer de que a riqueza não é algo inalcançável, que você realmente pode ser o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem ser obtidos por todos os que estiverem prontos e determinados a serem abençoados por isso. Como é que eu sei de tudo isso? Essa é uma resposta que você vai encontrar antes de terminar este livro. Pode encontrá-la logo no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto eu cumpria os 20 anos da pesquisa de que fui incumbido pelo Sr. Carnegie, analisei centenas de homens conhecidos, muitos dos quais confessaram que acumularam suas grandes fortunas a partir da ajuda que receberam do segredo de Carnegie. Entre eles estavam Henry Ford, James Will, George Parker, Juiz Daniel, John Davis, William Bryan, Edward Thomas Edison, George Alexander e Arthur Nash. E esses nomes são apenas uma fração das centenas de americanos famosos cujas realizações financeiras ou em outros campos da vida provaram que os que entendem e põem em prática o segredo de Carnegie atingem patamares elevados na vida. Eu nunca conheci alguém animado para utilizar o segredo que não tenha obtido sucesso em sua área de ação. Eu nunca conheci uma única pessoa que conseguisse se distinguir ou acumular uma fortuna digna de nota que não tivesse conhecido, e nunca conheci uma única pessoa que conseguisse se distinguir ou acumular uma fortuna digna de nota que não tivesse conhecimento do segredo. Desses dois fatos eu chego à conclusão de que o segredo é a mais importante, como parte daquele conhecimento essencial para a autodeterminação. Desses dois fatos eu chego à conclusão de que o segredo é mais importante como parte daquele conhecimento essencial para a autodeterminação do que qualquer coisa que as pessoas recebam por aquilo que é popularmente chamado de educação. E afinal de contas, o que é educação? E isso também vai ser respondido em detalhes,
muitos desses homens tinham pouquíssima educação formal. John um dia me contou que a pouca educação que recebeu obteve da mesma maneira que uma locomotiva recebe água, agarrando e engolindo enquanto corre. Henry Ford nunca chegou ao ensino médio, muito menos fez faculdade. Não quero aqui tentar minimizar o valor da educação. O que estou tentando é expressar minha opinião sincera de que os que dominam e põem em prática o segredo alcançam posições de destaque, acumulam riqueza e negociam com a vida em seus próprios termos, mesmo que a educação formal tenha sido escassa. Em algum momento da leitura deste livro, o segredo a que me refiro vai saltar das páginas e se postar nitidamente na sua frente, se você estiver preparado para ele. Quando aparecer, você haverá de reconhecê-lo, independentemente de você receber o sinal do primeiro ou no último capítulo. Faça uma pausa na hora que ele se apresentar e beba algo especial, porque essa ocasião irá marcar o maior ponto de virada da sua vida. Passemos agora ao capítulo 1 e a história do meu querido amigo, que generosamente confessou ter visto um sinal místico e cujas realizações profissionais são prova suficiente de que ele tomou o seu drink. Enquanto estiver lendo essas e outras histórias, lembre-se de que elas tratam dos problemas importantes da vida, pelos quais todas as pessoas passam. Os problemas que surgem quando se tenta ganhar a vida, ter esperança, coragem, felicidade e tranquilidade para acumular riqueza e ganhar a liberdade do corpo e do espírito. Lembre-se também, enquanto estiver lendo, de que este livro trata de fatos, não de ficção, e o objetivo é mostrar uma grande verdade universal por meio da qual todos os que estiverem preparados irão descobrir não só o que fazer, mas também como fazer e receber aquele estímulo que é tão importante para se dar a partida. Como uma última palavra de introdução, antes de passar a ler o primeiro capítulo, permita-me oferecer uma pequena sugestão que pode servir como uma pista para uma forma de se reconhecer o segredo de Carnegie. É o seguinte: todas as conquistas, toda a riqueza obtida começa com uma ideia. Se estiver pronto para o segredo, já terá meio caminho andado e assim vai reconhecer a outra metade no momento em que ela chegar à sua mente. Capítulo 1. Introdução. A história do homem que pensou e conseguiu virar sócio de Thomas Edison. É absolutamente verdade que pensamentos são coisas, aliás, coisas muito poderosas, quando conjugadas com um objetivo definido, perseverança e um desejo ardente de que se transforme em riqueza ou outros bens materiais. Há pouco mais de 30 anos, Ed descobriu que as pessoas realmente pensam e enriquecem. Essa descoberta não aconteceu numa tarde, veio aos poucos, começando com um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Uma das principais características do desejo de Barnes era que ele era definido. Ele queria trabalhar com Thomas Edison e não para ele. Observe, com todo o cuidado, a descrição de como ele traduziu esse desejo em realidade e você terá uma melhor compreensão dos 13 princípios que levam à riqueza. Quando esse desejo ou impulso de pensamento passou primeiro por sua cabeça, ele estava pronto para realizá-lo. Mas havia duas dificuldades pelo caminho. Ele não conhecia Thomas Edison e não tinha dinheiro suficiente para pagar a passagem de trem para Orange, em Nova Jersey. Essas dificuldades seriam suficientes para desencorajar a maioria das pessoas de qualquer tentativa.
Mas esse não era um desejo comum. Ele estava tão determinado a encontrar uma maneira de realizá-lo que acabou optando por viajar como bagagem desconhecida. Para os não iniciados, isso significa que ele foi para Orange num trem de carga. Ele se apresentou no laboratório do Sr. Edison e anunciou que havia chegado para fazer negócios com o inventor. Anos depois, comentando sobre seu encontro com Barnes, Edison disse: "Ele ficou ali, na minha frente, parecendo um vagabundo comum, mas havia algo na expressão dele que dava a nítida impressão de que ele estava determinado a conseguir o que queria. E eu já sabia de muitos anos de experiência com as pessoas que quando alguém realmente deseja uma coisa com tanto vigor que está disposto a arriscar todo o seu futuro num único tiro, está destinado a ganhar. Eu lhe dei a oportunidade que pedia, porque percebi que ele tinha metido na cabeça que ia ficar ali até conquistar o que queria, e os eventos subsequentes mostraram que eu não estava errado." O que o Sr. Barnes disse a Thomas Edison naquela ocasião foi muito menos importante do que aquilo que ele pensou. O próprio Edison disse isso. Não pode ter sido a aparência do rapaz o que acendeu a fagulha da sala de Edison, porque isso com certeza o desfavorecia. Foi o pensamento que fez a diferença. Se o significado dessa afirmação pudesse ser mostrado a todas as pessoas que a lessem, o resto do livro seria dispensável. Mas Barnes não se tornou sócio de Edison nessa primeira entrevista. O que ele conseguiu foi uma chance de trabalhar nas empresas do inventor, com um salário muito baixo, cumprindo tarefas que não tinham importância para Edison. Porém, o mais importante para Barnes era que essa era uma oportunidade de mostrar sua mercadoria no lugar onde ele esperava que seu sócio a visse. Meses se passaram. Aparentemente, nada havia acontecido para transformar em realidade a cobiçada meta de Barnes. Tinha posto na mente como seu maior objetivo definido, mas ele estava constantemente intensificando seu desejo de se tornar sócio dos negócios de Edison. Os psicólogos dizem corretamente que, quando alguém está realmente preparado para uma coisa, ela aparece. Barnes estava pronto para ser sócio das empresas de Edison. Não apenas isso, ele estava determinado a continuar de prontidão até conseguir o que estava procurando. Ele não disse para si mesmo: "Ah, sim, mas de que adianta tudo isso? Acho que vou mudar de ideia e virar vendedor." Em vez disso, o que ele disse foi: "Eu vim para cá fazer negócios com Thomas Edison e eu vou conseguir, mesmo que leve todo o resto da minha vida." E ele estava realmente falando sério. Que histórias diferentes as pessoas contariam simplesmente se adotassem um objetivo definido e insistissem nele até que se transformasse numa obsessão que consumisse todo o seu ser. Talvez o jovem Barnes ainda não soubesse naquela época, mas a determinação típica de um bulldog, a determinação em perseguir um único desejo, estava destinada a passar por cima de toda oposição e lhe trazer a oportunidade que ele tanto procurava. Quando esta apareceu, veio numa forma diferente e de uma direção de onde Barnes não esperava. Esse é um dos truques das oportunidades. Elas têm o hábito de entrar sorrateiramente pela porta dos fundos e geralmente aparecem disfarçadas de má sorte ou de uma derrota temporária. Talvez seja por isso que tantos deixam de reconhecê-las. Thomas Edison tinha acabado de concluir um novo aparelho para o escritório, chamado na época de máquina de editar Edison, hoje Edphone. Os vendedores não mostravam muito entusiasmo pela máquina. Não acreditavam que poderiam vendê-la, a não ser com muito esforço. E Barnes percebeu a oportunidade. Ela havia chegado de modo discreto, disfarçada de uma máquina meio esquisita, que não interessava a ninguém, exceto a Barnes e ao próprio inventor. Barnes sabia que podia vender a máquina de editar Edison. Fez essa sugestão ao inventor e logo conseguiu a chance. Vendeu a máquina. Aliás, teve tanto sucesso nas vendas que Edison contratou para distribuí-la e vendê-la por todos os Estados Unidos. Dessa sociedade nasceu o slogan, feito por Edison e instalado por Barnes. A parceria se estendeu por mais de 30 anos. Com ela, Barnes ficou riquíssimo,
mas também conseguiu uma coisa infinitamente mais importante. Ele provou que alguém pode realmente viver com base no pense e enriqueça. Quanto valeu em dinheiro aquele desejo original de Barnes? Eu realmente não tenho como saber. Talvez tenha lhe rendido uns 2 ou 3 milhões de dólares, mas a quantia, qualquer que seja, é insignificante se comparada com o bem maior de ter conquistado o conhecimento definido de que um impulso do pensamento pode ser transformado numa contrapartida física, mediante a aplicação de princípios bem conhecidos. Barnes pensou e conseguiu virar sócio do grande Thomas Edison. Pensou e conseguiu ganhar uma fortuna, e não tinha nada com o que começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir nesse desejo até alcançá-lo. Ele não tinha dinheiro para começar, tinha pouquíssima educação, nenhuma influência, mas tinha iniciativa, fé e a vontade de vencer. Com essas forças intangíveis, ele se fez o braço direito do inventor mais importante de todos os tempos. Agora, examinemos uma situação diferente e estudemos um homem que tinha muitas riquezas concretas, mas perdeu tudo porque desistiu quando estava a 1 metro da meta que tanto procurava. A 1 metro do ouro. Uma das causas mais comuns do fracasso é o hábito de desistir quando se está tomando por um sentimento temporário de derrota. Todos nós cometemos esse erro de vez em quando. Um tio de Derby foi acometido pela febre do ouro, na época da corrida do ouro, e partiu para o oeste para cavar e enriquecer. Nunca tinha ouvido falar que mais ouro foi retirado do cérebro dos homens do que da terra. Ele obteve um terreiro e se pôs a cavar com pá e picareta. Era uma vida difícil, mas sua fome de ouro era enorme. Após semanas de trabalho, ele foi recompensado pela descoberta de uma jazida importante, mas precisava das máquinas para trazê-la à superfície. Discretamente, ele cobriu a mina e voltou para casa, em Maryland, e contou aos parentes e alguns vizinhos de sua sorte. Eles fizeram uma vaquinha para comprar as máquinas e mandaram tudo para lá. O tio e Derby voltaram para trabalhar na mina. O primeiro carreto de ouro foi retirado e mandado a uma fundição. O resultado mostrou que eles eram donos de uma das minas mais ricas do Colorado, mas alguns carretos de ouro e pagariam todas as dívidas. Depois viriam os lucros. Quanto mais fundo as máquinas cavavam, mais alto subia a expectativa de Derby e de seu tio. Foi aí que alguma coisa aconteceu. Eles tinham chegado ao fim do arco-íris e o pote de ouro não estava lá. Eles continuaram a cavar, tentando desesperadamente pegar a mesma jazida, mas sem sucesso algum, até que finalmente eles preferiram desistir, vender as máquinas a um ferro velho por algumas centenas de dólares e pegar o trem de volta para casa. Alguns donos de ferro velho são burros, mas este não. Ele chamou um engenheiro de Minas para examinar o local e fazer alguns cálculos. O engenheiro falou que o projeto tinha fracassado porque os donos não sabiam lidar com as falhas geológicas. Seus cálculos indicavam que a jazida seria encontrada a menos de 1 metro de onde os Derbys haviam parado de cavar, e foi exatamente ali que o homem a encontrou. O dono do ferro velho ganhou milhões de dólares com aquele ouro porque sabia que devia pedir o conselho de um especialista antes de desistir. A maior parte do dinheiro usado para comprar as máquinas tinha saído do esforço de Derby, que na época era muito jovem. O dinheiro veio de parentes e vizinhos que acreditaram nele, e ele devolveu tudo o que pegou, mesmo que tenha levado anos para isso. Muito tempo depois, o Sr. Derby conseguiria recuperar o prejuízo muitas vezes, quando descobriu que o desejo pode ser transformado em ouro. Foi uma descoberta que ele fez depois de começar a vender seguros de vida, sempre se lembrando de que havia perdido uma fortuna porque parara de cavar a menos de 1 metro de onde estava o ouro. Derby aproveitou essa experiência no novo trabalho, simplesmente falando para si mesmo: eu desisti a menos de 1 metro de onde estava o ouro, mas nunca mais vou desistir só porque as pessoas dizem não quando eu pedir para elas comprarem um seguro. Derby
Faz parte de um seleto grupo de menos de 50 pessoas que conseguem vender mais de $1 milhão por ano em seguros de vida. Ele aprendeu a nunca desistir com a lição que aprendeu quando desistiu fácil demais em sua mina de ouro. Antes de o sucesso entrar na vida de uma pessoa, ela com certeza vai ter que lidar com muitas derrotas temporárias e talvez alguns fracassos. Quando a derrota chega para alguém, o caminho mais fácil e lógico é desistir, e é exatamente o que a maioria das pessoas faz. Mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos contaram a este autor que seu maior sucesso veio um passo após aquele ponto em que a derrota os havia deixado atordoados. O fracasso é um trapaceiro ardiloso e muito irônico. Ele se diverte esticando o pé para alguém tropeçar quando o sucesso está bem ao seu alcance. Uma lição de persistência por 50 centavos. Pouco depois de Sr. Derby ter se formado na Universidade dos Golpes da Vida e ter decidido lucrar com a experiência em mineração, ele teve a boa sorte de presenciar um acontecimento que lhe mostrou que um não significa necessariamente não. Certa tarde, estava ele ajudando o tio a moer trigo num moinho antigo. O tio era dono de uma grande fazenda onde moravam alguns lavradores negros, que tinham direito à parte do que plantavam. Silenciosamente, a porta se abriu e uma pequena criança negra, filha de um dos lavradores, entrou e se postou junto à porta. O tio ergueu os olhos, viu a menina e rosnou para ela: "Bruto, o que você quer?" A menina respondeu tímida: "Mamãe disse para o senhor mandar 50 centavos para ela." "Negativo", replicou ele. "Pode ir para casa." "Sim, senhor", respondeu a garota, mas não se moveu. O tio continuou trabalhando, tão ocupado que nem percebeu que a menina não tinha saído. Quando voltou a olhar e viu que ela permanecia no mesmo lugar, ralhou com ela: "Eu já mandei você ir para casa." "Se manda, senão eu vou te bater." A menininha voltou a dizer: "Sim, senhor," mas não se moveu 1 centímetro. O tio deixou cair a saca de grão que estava prestes a despejar na trituradora. Pegou uma tábua e partiu para cima da menina com uma expressão ameaçadora no rosto. Derby prendeu a respiração. Estava convicto de que iria testemunhar um assassinato. Sabia que o tio era estourado e também que uma criança negra não deveria desafiar um branco naquela parte dos Estados Unidos. Quando o tio chegou perto da criança, ela rapidamente deu um passo à frente, encarou-o nos olhos e gritou do alto de sua vozinha aguda: "A mamãe precisa desses 50 centavos." O tio parou, olhou para ela por uns instantes, largou a tábua no chão, colocou a mão no bolso, tirou meio dólar e deu para ela. A menina pegou o dinheiro e lentamente recuou para a porta, sem jamais desviar os olhos do homem que ela acabara de conquistar. Depois que ela saiu, o tio se sentou numa caixa e ficou olhando para o nada, pela janela, por mais de 10 minutos. Estava pensando, impressionado, na surra que tinha acabado de levar. E Derby também estava refletindo. Foi a primeira vez em toda a sua vida que ele tinha visto uma criança negra dominar deliberadamente um adulto branco. Como é que ela conseguiu uma coisa daquelas? O que aconteceu com seu tio que fez com que ele perdesse toda a sua fúria e se tornasse dócil como um carneirinho? Que estranho poder foi exercido por aquela criança que fez controlar um adulto? Esta e outras perguntas semelhantes passaram pela mente de Derby, mas ele só ia encontrar as respostas anos depois, quando me contou a história. Estranhamente, o relato dessa experiência em comum foi feito no velho moinho, no exato local onde o tio recebera a tal surra. E, estranhamente, eu também tinha passado quase um quarto de século dedicado ao estudo do poder que permite uma criança negra, ignorante e analfabeta conquistar um homem inteligente. Enquanto nós estávamos naquele velho moinho com cheiro de mofo, o Sr. Derby repetiu a história daquela conquista inusitada e perguntou: "O que você concluiu com tudo isso?"
Que poder estranho aquela menina usou que deixou o meu tio totalmente dominado? A resposta a essa pergunta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta absolutamente completa. Traz detalhes e instruções suficientes para permitir que qualquer pessoa compreenda e ponha em prática a mesma força em que aquela menina por acaso tropeçou. Mantenha a mente alerta e poderá observar exatamente que estranho poder veio ao socorro da menina. Falaremos mais sobre ele no próximo capítulo. Em algum lugar deste livro você vai encontrar uma ideia que aumentará seus poderes de percepção e colocará no seu comando para o seu benefício essa mesma força irresistível. Você pode perceber esse poder no primeiro capítulo do livro, ou ele pode invadir sua mente nos 2 capítulos seguintes. Pode aparecer na forma de uma simples ideia, ou pode vir como se fosse um plano ou um objetivo. Pode fazer com que você volte a pensar em suas experiências de derrota ou fracasso e trazer à tona alguma lição pela qual poderá recobrar tudo o que perdeu. Depois que eu contei ao Sr. Derby sobre o poder que a menininha negra utilizara sem saber, ele logo resumiu todos os seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros e, sinceramente, admitiu que o sucesso que ele obteve neste campo se deveu, em boa parte, à lição que aprendera com aquela criança. O Sr. Derby destacou: toda vez que um cliente em potencial tentava me dispensar sem comprar nada, eu via aquela menina ali no velho moinho, com os olhos arregalados, brilhando em desafio, e dizia a mim mesmo: tenho que fazer essa venda. A grande maioria das vendas que eu já fiz aconteceu depois que as pessoas me disseram não. Ele se lembrava também do erro que cometeu quando parou a menos de 1 metro de onde estava o ouro. Porém, relatou, aquela experiência foi uma verdadeira bênção disfarçada. Ela me ensinou a sempre continuar, não importa o quanto a estrada seja difícil. E isso era uma lição que eu tinha que aprender antes que pudesse ser bem-sucedido em alguma coisa. Essas histórias do Sr. Derby e do tio, da menininha negra e da mina de ouro, sem sombra de dúvida, serão lidas por centenas de pessoas que ganham a vida vendendo seguros de vida. Para todas elas, eu me atrevo a dizer que o Sr. Derby deve a essas 2 experiências sua capacidade de vender mais de $1 milhão em seguros de vida ano após ano. A vida é esquisita e muitas vezes imponderável. Tanto o sucesso quanto os fracassos têm raízes em experiências simples. As do Sr. Derby foram simplesmente corriqueiras. No entanto, trouxeram a resposta para o seu destino e por isso foram tão importantes para ele quanto a vida em si. Ele lucrou com essas 2 experiências dramáticas porque as analisou e encontrou a lição que elas traziam. Mas o que dizer da pessoa que não tem tempo nem inclinação para estudar um fracasso em busca do conhecimento que leva ao sucesso? Onde e como ele irá aprender a arte de converter as derrotas nos degraus que levam às oportunidades? Foi para responder a essa pergunta que este livro foi escrito. E a resposta pediu o desenvolvimento de 13 princípios. Mas lembre-se, quando for ler, de que a resposta para as perguntas que o levaram a questionar a estranheza da vida podem ser encontradas na sua própria mente, através de uma ideia, um plano ou objetivo que pode vir à sua cabeça enquanto estiver lendo este livro. Uma ótima ideia é tudo o que alguém precisa para alcançar o sucesso. Os princípios descritos neste livro são os melhores e mais práticos que existem e lidam com as maneiras e os meios de se gerar ideias práticas. Antes de avançarmos na descrição desses princípios, acho que você tem o direito de receber uma importante informação. Quando o dinheiro começa a entrar, ele vem com tanta rapidez e com tamanha abundância que nos perguntamos onde é que ele estava se escondendo durante todos os anos de vacas magras. Essa é com certeza uma afirmação impressionante, e mais ainda quando levamos em consideração a crença popular de que o dinheiro só vem para quem trabalha duro muitas horas por dia. Quando você começar a adotar a fórmula pense e enriqueça, vai perceber que o dinheiro parte de um estado mental com um objetivo definido que não exige trabalho duro.
Você e todas as outras pessoas devem se interessar em saber como chegar a esse estado mental que atrai o dinheiro. Eu passei 25 anos pesquisando, analisando mais de 25 mil pessoas, porque eu também queria saber como é que os ricos ficaram ricos. Sem essa pesquisa não haveria este livro. Aqui vale observar uma verdade muito significativa. A depressão financeira começou em 1929 e continuou até bater todos os recordes de destruição, até algum momento depois que o presidente Franklin Roosevelt tomou posse. Então a depressão começou a desaparecer. Assim como o eletricista de um teatro aumenta a iluminação gradativamente de modo que a escuridão acaba se tornando luz antes que você perceba, o lugar que o medo ocupava na mente das pessoas acabou se transformando pouco a pouco em fé. Observa atentamente que, assim que você dominar os princípios dessa filosofia e começar a seguir as instruções e aplicar os princípios, sua situação financeira vai começar a melhorar e tudo que você tocar vai começar a se transformar num ativo para o seu próprio benefício. Impossível? De jeito nenhum. Uma das maiores fraquezas da humanidade é quando o homem comum emprega a palavra impossível. Ele conhece todas as regras do que não funciona, sabe tudo o que não pode ser feito. Este livro foi escrito para aqueles que buscam as regras, que fizeram os outros serem bem-sucedidos e que estão prontos para arriscar tudo nessas regras. Há muitos e muitos anos eu comprei um belo dicionário. A primeira coisa que eu fiz foi achar a palavra impossível e com todo carinho recortá-la do livro. Não seria nada mal se você fizesse o mesmo. O sucesso vem para aqueles que têm uma consciência para o sucesso e o fracasso chega para aqueles que, por indiferença, têm uma consciência para o fracasso. O objetivo deste livro é ajudar a todos os que querem aprender a arte de modificar suas mentes de uma consciência para o fracasso em uma consciência para o sucesso. Outra fraqueza muito comum nas pessoas é o hábito de medir tudo e todos por suas próprias impressões e crenças. Algumas pessoas que lerem este livro vão pensar que ninguém pode simplesmente pensar e enriquecer. Elas não conseguem pensar como ricas porque seus pensamentos estão imersos em pobreza, escassez, miséria, fracassos e derrotas. Esses infelizes me lembram de um famoso chinês que chegou aos Estados Unidos para ser educado à moda americana. Era aluno da Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper conheceu esse jovem asiático no campus e parou para conversar com ele por alguns minutos. O presidente perguntou qual ele achava que era a característica mais visível dos americanos. "Ué", respondeu o chinês, "a abertura esquisita dos olhos de vocês. Os olhos de vocês são muito esquisitos." E o que é que nós falamos dos chineses? Nós nos recusamos a acreditar naquilo que não entendemos. Acreditamos totalmente que nossas limitações são a medida dos limites do homem. É lógico que são os olhos dos outros que têm uma abertura esquisita, porque eles não são como nós. Milhões de pessoas olham para a realização de Henry Ford depois que ele teve êxito e o invejam por causa de sua sorte, sua genialidade ou o que quer que acredite como razão de sua fortuna. Talvez uma pessoa em cada 100 mil conheça o segredo do sucesso de Ford, e as que sabem são excessivamente modestas ou relutantes em tocar nesse assunto, de tão simples que ele é. Um único exemplo vai ilustrar esse segredo perfeitamente. Há alguns anos, Ford decidiu produzir aquele que seria hoje famoso motor V8. Ele queria construir um motor com todos os 8 cilindros montados num só bloco e deu instruções a seus engenheiros para fazer um desenho do motor. O desenho foi feito num papel, mas todos os engenheiros concordaram, sem exceção, que era simplesmente impossível montar um motor de 8 cilindros a gasolina numa única peça. Mesmo assim, tratem de produzir, diz Ford. Mas é impossível. Vão em frente, ordenou o patrão, e continuem nesse projeto até dar certo, o tempo que for necessário. Os engenheiros tocaram o trabalho.
Não havia mais nada a fazer se quisessem continuar fazendo parte da equipe de Ford. 6 meses se passaram e nada aconteceu. Mais 6 meses e nada. Os engenheiros tentavam todo tipo de plano para cumprir suas ordens, mas tudo parecia fora de cogitação, impossível. No fim do ano, Ford foi ver como andavam os engenheiros e eles o informaram que não tinha vislumbrado uma maneira de dar conta do trabalho. Continue trabalhando, disse Ford. É isso que eu quero e é isso que eu vou ter. Eles continuaram e então, como que num passe de mágica, o segredo foi descoberto e a determinação de Henry Ford ganhou de novo. Talvez essa história não tenha sido contada com precisão milimétrica, mas o todo e as substâncias estão corretas. Tire suas conclusões. Você que deseja pensar e enriquecer e deduza, se puder, o segredo para os milhões de dólares de Henry Ford. Não vai ter que olhar muito longe. Henry Ford é um sucesso porque ele compreende e põe em prática os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, saber aquilo que se quer. Lembre-se dessa história de Ford enquanto estiver lendo este livro e selecione as frases em que o segredo de suas realizações notáveis forem descritas. Se conseguir fazer isso, se puder indicar o grupo específico de princípios que fizeram de Henry Ford um homem rico, poderá ter o mesmo resultado que ele em qualquer profissão. Você é o senhor do seu destino e o capitão da sua alma, porque quando William escreveu os proféticos versos "Eu sou o senhor do meu destino e o capitão da minha alma", deveria nos ter informado que nós somos senhores do nosso destino e capitães de nossas almas porque dispomos do poder de controlar nossos pensamentos. Deveria ter dito a todos nós que o éter em que flutua nossa pequena terra, em que nos movimentamos e vivemos, é uma forma de energia que se move num índice de vibração inacreditavelmente alto e que esse éter é repleto de uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos pensamentos que temos e nos influencia de uma maneira natural a transformar nossos pensamentos em seu equivalente físico. Se o poeta tivesse nos informado sobre essa grande verdade, nós saberíamos a razão de sermos senhores do nosso destino e capitães de nossas almas. Deveria ter nos dito enfaticamente que esse poder não tenta diferenciar pensamentos construtivos e destrutivos, que ele nos move a traduzir em realidade física nossos pensamentos de pobreza com a mesma rapidez com que nos influencia a agir com base em pensamentos de riqueza. Ele também deveria ter nos contado que nossos cérebros se magnetizam com os pensamentos dominantes que carregamos na mente e, por meios desconhecidos, esses ímãs atraem as forças, as pessoas e as circunstâncias da vida que se harmoniza com a natureza dos pensamentos dominantes. Ele também deveria ter nos contado que, antes que possamos acumular riqueza em abundância, temos que magnetizar nossas mentes com um desejo intenso de riqueza, que temos que nos tornar conscientes do dinheiro até que esse desejo nos leve a criar planos bem definidos para adquiri-lo. Mas, como ele era poeta e não filósofo, William se contentou em afirmar uma grande verdade na forma de poesia, deixando para aqueles que vieram depois o trabalho de interpretar o significado de seus versos. Pouco a pouco a verdade se revelou, até que agora parece certo que os princípios descritos neste livro guardam o segredo do domínio sobre o nosso destino financeiro. Agora estamos capacitados para examinar o primeiro desses princípios. Mantenha a mente aberta e lembre-se, quando estiver lendo, de que eles não foram inventados por ninguém. Os princípios foram reunidos a partir das experiências de vida de mais de 500 homens que realmente acumularam riquezas em grande quantidade. Homens que começaram na pobreza com pouquíssima educação e sem influência. Os princípios ajudaram esses homens e você também pode colocá-los a seu próprio serviço para que seja beneficiado a longo prazo. Vai ver que é fácil, não há dificuldade. Antes de ler o próximo capítulo, eu quero que você saiba que ele traz informações factuais que podem facilmente alterar todo o seu destino financeiro.
uma vez que elas, com certeza, trouxeram modificações sensacionais para as duas pessoas nela descritas. Eu também quero que você saiba que sou fortemente ligado a esses homens e que, mesmo se fosse a minha vontade, não poderia me dar o luxo de tomar liberdades com os fatos. Um deles é o meu amigo mais próximo dos últimos 25 anos e o outro é o meu filho. O sucesso em comum alcançado pelos dois, que eles generosamente atribuem ao princípio descrito no próximo capítulo, mais do que justifica essa nota pessoal, como forma de enfatizar o enorme alcance desse princípio. Há cerca de 15 anos eu fiz o discurso da Aberta do Salem. Enfatizei o princípio descrito no próximo capítulo com tamanha intensidade que um dos alunos da turma de formandos acabou se apropriando dele e se transformou em parte de sua filosofia de vida. Esse jovem hoje é membro do Congresso e importante personagem do governo atual. Pouco antes de este livro ir para a editora, ele me escreveu uma carta na qual dizia claramente sua opinião sobre o princípio do próximo capítulo, e eu decidi publicar a carta como uma introdução ao capítulo. Ela lhe dará uma ideia das recompensas que estão por vir. Meu caro Napoleão, com o meu trabalho de congressista, costumo me proporcionar vários insights sobre os problemas dos homens e das mulheres. Escrevo-lhe para oferecer uma sugestão que tem sido útil a milhares de pessoas dignas. Com as devidas desculpas, tenho que dizer que essa sugestão, for posta em prática, pode significar vários anos de trabalho e responsabilidade para você, mas eu me sinto impelido a fazê-la porque conheço o amor que você tem em prestar um serviço verdadeiramente útil. Em 1922, você fez o discurso de abertura do Salem, quando eu era aluno do último ano. Naquela palestra, você plantou em minha mente a ideia responsável pela oportunidade que hoje eu tenho de servir as pessoas do meu estado, e que também será responsável em larga medida por qualquer sucesso que eu vier a desfrutar no futuro. A sugestão que tenho em mente é a seguinte: que você reúna num livro toda a palestra que deu em Salem, de modo a oferecer aos americanos uma oportunidade de lucrar com seus muitos anos de experiência e de relações com os homens que, por sua grandeza, fizeram dos Estados Unidos o país mais rico do mundo. Lembro-me como se fosse ontem da belíssima descrição que você fez do método pelo qual Henry Ford, com pouquíssima educação, nenhum tostão no bolso, nem amigos importantes, lançou-se à estratosfera. Foi ali que meti na cabeça, antes mesmo de você terminar o discurso, que eu teria o meu lugar no mundo, independentemente de quanta dificuldade tivesse que superar. Milhares de pessoas vão se formar este ano e nos próximos anos. Todas vão procurar exatamente o tipo de mensagem de incentivo que eu vi de você. Vão querer saber para que lado se virar, o que fazer para começar na vida. E você pode dar isso a elas, porque já consegui ajudar a resolver os problemas de muita gente. Se houver alguma maneira pela qual você puder prestar um serviço de tamanha grandeza, permita-me lhe dar a sugestão de incluir em seus livros uma das suas tabelas de análise pessoal, para que o leitor conte com o benefício de uma autoavaliação, indicando, como você mostrou há tantos anos, exatamente onde é que estou no meu caminho para o sucesso. Um serviço como esse, que proporciona aos leitores um quadro completo e imparcial de seus defeitos e virtudes, pode ser para eles a diferença entre o sucesso e o fracasso. Um serviço como esse não tem preço. Milhões de pessoas agora se defrontam com o problema de como voltar a se erguer na vida por causa da depressão, e falo com a experiência própria quando digo que sei que essas pessoas honestas adorariam a oportunidade de lhe contar seus problemas e receber suas sugestões para uma solução. Você conhece os problemas que enfrentam aqueles que precisam começar tudo de novo. Existem milhares de pessoas nos Estados Unidos que gostariam de saber como poderiam converter suas ideias em dinheiro. Gente que precisa começar do nada, sem um tostão no bolso, e recuperar o prejuízo. Se alguém que pode ajudá-las é você. Se publicar esse livro, gostaria de me tornar o dono dos primeiros exemplares que sair da gráfica, com um autógrafo seu. Com meus melhores votos, acredite em mim. Cordialmente, Jenny.